Oi, meu nome é Dora Figueiredo e esse é o Manda Áudio Podcast, aonde eu mando um áudio gigante pra vocês, como se ninguém mais fosse ouvir. E olha, me disseram que agora dá pra mandar áudio no WhatsApp de até infinito, então esse podcast nunca fez tanto sentido na vida. Sim, porque agora dá pra mandar um áudio de 3 dias, que não faz nenhum sentido. Mas eu gosto da possibilidade de. Eu gosto de ter a possibilidade de. E eu acho que é bem sobre isso que eu vou falar. Às vezes, não é nem que você queria ter aquela coisa, sabe? Você queria ter aquela coisa, você queria ficar com aquela pessoa, você queria estar naquele lugar. Você queria. Vamos ser sinceros, você queria. Eu queria, você queria, todos nós queríamos. Mas às vezes assim, o que mais frustra a gente é não ter a possibilidade de. Eu queria falar sobre frustração, porque eu tô lidando com isso agora nesse começo do ano. Eu sinto que era pra eu estar em outro lugar, mas ao mesmo tempo eu não queria estar nesse lugar, mas eu queria ter a possibilidade de estar naquele lugar, o que é muito parecido com o FOMO, né? Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder, de estar perdendo, né? Estar perdendo aquela oportunidade, estar perdendo aquele acontecimento. Só que quando você tá naquele acontecimento, você olha e você fala, talvez eu nem queria estar aqui. Mas você quer ter a possibilidade de. Então, por exemplo, ano passado teve um evento que eu não queria ir. Eu tava muito cansada. Eu não aguentava ver mais uma pessoa, senão provavelmente eu ia partir pra violência verbal. Eu fiquei triste por não ter sido chamada. Agora me explica. Eu entendo que tem a ver com trabalho, eu entendo que tem a ver com ser reconhecida, mas se eu não ia ir, por que faz tanta diferença pra mim ser chamada ou não? Se eu ia falar que não, por que faz tanta diferença eu querer que alguém seja apaixonado por mim ou não? Se eu não queria ter a amizade daquela pessoa, por que me deixa tão frustrada saber que aquela pessoa não gosta de mim? Alguém consegue me explicar? Porque é uma coisa que eu não consigo entender como que eu vou resolver isso. Porque eu sinto que o tempo todo eu tô perdendo alguma coisa. E a gente tá perdendo o tempo todo alguma coisa, nem que seja tempo. Por exemplo, você tá aqui me dando o tempo que você tá me ouvindo. Então, você não tá perdendo. Você pode estar, inclusive, lavando uma louça, fazendo uma coisa, indo pro trabalho. Mas, sei lá, sabe? É um tempo que você tá perdendo. Obrigada por estar perdendo esse tempo. A gente tá perdendo junto, a gente tá aqui se amando. Ai, que delícia, vamos dar um beijo. Ó, foco de centavos. Mas então, eu só sei que eu tenho pensado muito na frustração. Muito no eu queria mesmo, eu só queria ter tido a possibilidade de escolher. Ou eu queria ter sido chamada pra daí poder pensar. Ou pelo menos eu queria ter tido a oportunidade deles me conhecerem. Ou ter tido a oportunidade de nascer herdeira, por exemplo, uma coisa que todo mundo tem que... Pô, tô tão frustrada, meu, sabe? Não nasci herdeira, nada a ver. Mas eu fico sentindo que eu queria ter a possibilidade de tantas coisas e eu perco meu tempo, literalmente, pensando na possibilidade de. Então, eu não fui chamada. Pô, mas eu queria ter sido chamada. E se eu fosse chamada, eu poderia ter feito isso, e depois aquilo, mas por que eu tô perdendo o meu tempo? Pensando, se as pessoas gostassem mais de mim na internet, se aquela pessoa quisesse ficar comigo, sendo que eu nem quero tanto assim ficar com aquela pessoa, se o Boninho tivesse me chamado, se. E isso me afasta muito do agora. Porque agora, por exemplo, eu tô sentada no chão do meu armário aqui,
conversando com vocês e tendo essa oportunidade única, de me aproximar de pessoas das quais eu me afastei nos últimos anos, justamente pelo pavor e o medo da rejeição. Eu sinto que eu comecei na internet muito inocente. Eu tinha 21 anos e eu queria conhecer pessoas, ser conhecida e realizar sonhos. E sim, eu conheci muita gente, mas tem uma hora que você para, olha e pensa, caraca, não era exatamente isso aqui que eu achava, eu tô toda arrepiada, que eu ia ter. Eu achava que eu ia me aproximar das pessoas. E eu sinto que desde que eu comecei a trabalhar com internet, eu me afastei das pessoas. E pior, eu me afastei de mim mesma. A gente começa a querer ter muita coisa. Querer ter seguidor, querer ter 1 milhão de seguidores em tal lugar. A gente começa a querer ser amigo de fulano, querer ser conhecida por ciclano e querer ser chamada para todos os lugares, tá em todos os jobs, tá em todas as publis, tá em todas as oportunidades e assim, sinceramente, a gente nem queria estar nesses lugares todos. Às vezes a gente queria estar em casa, comendo um brigadeiro de colher, assistindo uma série, sozinha, num sábado à noite. Que era o que eu queria estar fazendo ontem e era o que eu estava fazendo. Hoje tinha um evento, né? Um evento muito legal que eu amaria ir se eu não estivesse morrendo de dor na lombar. Só que ano passado eu iria. E porque se eu não fosse, eu ia ficar me sentindo mal por estar perdendo uma oportunidade, por não estar num lugar onde as pessoas estão. E aí rolou aquele lance lá do BBB Experience. E aí todo mundo tava lá e eu sei lá o quê. E eu tava, gente, eu tô cansada, podre. E aí eu fiquei vendo, nossa, que da hora. E ao invés de simplesmente falar, caraca, vou acompanhar, que foda. Na minha cabeça ficou uma coisa tipo assim, eu não sirvo mesmo, né? Eu não sou importante o suficiente. E aí, volta 3 passos atrás que eu tava cotada pra uma lista. E sabe qual é o meu cérebro? Ele acaba ficando sem perspectiva. Meu cérebro, desde que eu comecei a trabalhar com internet, eu me afastei muito da realidade. E eu sinto que é muito por isso que as pessoas odeiam muito o influenciador. A gente se afasta tanto do que é real que a gente começa a querer tudo e vira um buraco sem fundo mesmo, sabe? Uma coisa assim, nada é suficiente. Os amigos que você tem não são suficientes. As coisas que você tem não são suficientes. Os seguidores que você tem não são suficientes. E aí você começa a se sentir vazio, porque a verdade é que você tá tão desconectado de você mesmo e do mundo que você tenta preencher isso com outras coisas. E essa semana eu tava muito frustrada e aí eu tava comendo demais, até passar mal, sabe? E aí eu fiquei, o que tá acontecendo? Qual é Porque há um tempo atrás eu tava tão cansada, eu tava indo em tantos eventos que eu tava cansada e queria ficar em casa. Aí agora eu tô em casa e eu fico cansada de ficar em casa. E aí eu quero ir pro evento, mas também não tenho forças. Aí tô com dor. E aí eu começo a colocar as coisas num lugar de eu não sou o suficiente. E não ser o suficiente, acho que é um sentimento comum que nós temos. Ainda mais na era das redes sociais, né? É muito difícil se sentir suficiente quando tem 15 milhões de pessoas postando uma parte completamente editada e mentirosa sobre a vida delas. E você tá sentada no armário, cansada, num domingo,
à noite trabalhando. Só que não é isso que as pessoas veem. As pessoas veem a foto bonita no feed. Então, eu tô cansada no chão, trabalhando, mas é pelo menos com algo que eu amo. E eu tô realmente aqui com vocês. Eu não tô lendo um roteiro, eu não tô seguindo um script, uma coisa que... Não, essa sou eu, com vocês. Como se vocês estivessem aqui na minha frente. Até por isso que eu tô querendo trazer isso. Esse podcast, a ideia é justamente me aproximar de vocês. Eu comecei a internet com o YouTube, então eu tinha bem mais tempo pra falar. E de um vídeo de 15 minutos do YouTube, eu virei Instagrammer e TikToker. E aí, você tem 15 segundos. Normalmente não é nem a sua voz, às vezes não é nem a sua ideia. E isso me afastou de vocês, de verdade. Tanto que a melhor parte do meu trabalho sempre foi encontrar vocês na rua e conseguir ter essa conexão direta. Eu tô ficando arrepiada o tempo todo. Nossa, eu tô inteira arrepiada. E eu sinto muita falta disso, dessa conexão. E não só com vocês, com a minha família, com os meus amigos. Eu perdi muitos amigos nos últimos 10 anos. Acho que isso é muito comum. Quando você cresce, né? Tô quase 30 já, então acho que a gente vai perdendo um pouco dos amigos. Eu tô ficando cada vez mais diferente uma dos outros, né? Mas eu tenho amigas que são do colégio, até antes do colégio, tipo, de infância, assim. E eu tô precisando voltar, sabe? Bem, voltei pra mim, da Marina Sena. Eu preciso voltar a produzir o conteúdo que eu quero produzir. Eu preciso voltar a estar perto das pessoas que eu realmente quero estar. Ai, nossa, eu fui numa viagem no final do ano passado. E não é farofada de quê, tá? Antes que vocês comecem a fazer todo um CSI. Eu fui numa viagem onde as pessoas que estavam lá não eram as pessoas que eu queria estar perto. Algumas eram, mas a grande maioria eram pessoas que eu detesto. Eu me senti muito mal, muito mal. Porque era um tempo que eu podia estar com a minha mãe, era um tempo que eu podia estar com minha família, com amigos, é um tempo que eu podia estar sozinha. E eu preferia estar sozinha do que estar lá. Eu preferia estar em qualquer outro lugar. E para as pessoas que estavam vendo de fora, eu tava vivendo um sonho. Tava num lugar incrível. Então, a internet é uma mentira. E se comparar com a experiência do outro, principalmente pessoas que não têm a mesma classe social que você, as pessoas que não têm a mesma cor de pele que você, as mesmas vivências, o mesmo lugar que você nasceu, sabe? É muito difícil. Se a gente já tem problema em se comparar com aquele primo, aquela prima que passou em medicina, como é que a gente vai conseguir viver se comparando com a Kylie Jenner? Qual é o sentido disso? Por que a gente tá tão focado em olhar o que os outros estão vivendo e as coisas que as pessoas estão vivendo o tempo todo, quando a gente podia estar conversando ou ouvindo as pessoas de verdade e não ouvindo uma versão editada e com 35 scripts e roteiros de outras 10 pessoas que estão escrevendo para aquela pessoa que nem sabe sobre o que ela tá falando. Mas a gente aprendeu que a gente precisa estar na internet. E eu decidi que domingo vai ser o meu dia off, vulgo. Eu não vou entrar em nenhuma rede social. E hoje tinha um evento, né? E pra ir nesse evento eu ia ter que entrar numa rede social. Mas o meu corpo arranjou uma dor na lombar absurda pra mim essa semana. E aí nem isso eu consegui ir. Eu ia postar as coisas amanhã mesmo e tal, mas sabe quando você entende que sentimentos ruins são inevitáveis e tá tudo bem? Eu tô lidando com frustração.
eu tô frustrada. E eu tô lidando com isso na terapia, tô falando com vocês. E eu sinto que chega uma hora que a gente se compara tanto, que a gente perde a noção da felicidade. E às vezes é isso, às vezes a felicidade é eu estar conseguindo conversar com o meu público, sinceramente, depois de muito tempo. E é muito engraçado, porque se você vê a Dora do último, mandar áudio desse é bem diferente, né? Mas eu sou os dois. Eu sou uma pessoa completamente eufórica, surtada e que ri da própria cara. E também sou uma pessoa que às vezes só tá desanimada, frustrada, se sentindo meio pra baixo mesmo. Eu tô pra baixo. Acho que é normal. Porque não é normal você sentir todos os dias assim. E eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho depressão e ansiedade desde muito nova, desde os 9 anos de idade. E eu tomo uma medicação bem forte, assim, bem forte. Tão forte que eu fui na farmácia outro dia e a mulher olhou assim, eu falei, não, porque eu tomo essa quantidade desse negócio. Aí ela, mas você toma tudo isso? Aí eu, sim. Aí ela, mas assim, você vai diminuir, né? Aí eu, não, minha psiquiatra disse que é isso que eu preciso pra viver e eu provavelmente nunca vou parar de tomar remédio. E aí a pessoa fica, tipo, me olhando com uma cara de, tipo, meu Deus. E aí a mulher tava fazendo uma cara tão estranha que eu falei, sim, moça, eu quero me matar. Por isso que eu tomo remédio. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis quando elas estão sendo filhas da puta. Ai, meu pai. E eu tô bem acostumada com a medicação, então eu tô voltando a ter sentir sentimentos. Quando você toma uma coisa muito forte pra não querer pensar em suicídio, você acaba meio que não sentindo nada por um tempo. E eu tô voltando a sentir, né, com o tempo. Mas eu tô sabendo lidar com o que eu tô sentindo. Por exemplo, eu tô sentindo frustração de não estar em um lugar específico, mas eu entendo que não é isso que vai me derrubar. Não é isso que vai fazer com que eu não levante da cama todos os dias. Eu tô levantando. Eu tô fazendo exercício, que é pra ter vontade de comer, porque nem isso eu tava fazendo no ano passado. Então, agora eu tô fazendo exercício pra ter vontade de comer, pra ter vontade de transar, pra ter vontade de viver, tomando meu remédio, cuidando de mim. Porque o sentimento de frustração, ele tá aqui. E o sentimento de que eu não sou suficiente, ele tá aqui. E o sentimento de que eu só queria sumir por um mês, ele também tá aqui. O sentimento de que eu queria desistir também tá aqui. Ontem eu cheguei em casa, eu parei. Sabe quando você para, assim? Eu só chorei. Pouquinho. E aí eu parei e eu falei, não, foi uma série. E aí eu vi uma série, comi uma panela de brigadeiro inteira e falei, é isso que eu precisava, sabe? Eu preciso ficar comigo, eu preciso cuidar de mim. E é uma coisa de cada vez, é um processo de cada vez. Eu podia estar fazendo 1 bilhão de vídeos e ter gravado 62 TikToks essa semana, mas eu não consegui. Tudo que eu consegui fazer, eu fiz. E eu fui o mais produtiva que eu pude. E eu podia até ter sido um pouco menos produtiva para ter segurado um pouco mais a minha sanidade mental. Acho que eu me cobro muito. Meio normal, acho que a gente se cobra muito, né? Se cobra ter uma vida perfeita, os relacionamentos perfeitos, a família perfeita, a casa perfeita, a pele perfeita, o corpo perfeito, é tudo perfeito. E quando as pessoas falam, eu sou perfeccionista, as pessoas não entendem o que é realmente ser perfeccionista. É um sentimento que nada é o suficiente. Nada, nunca. E isso tem que ser trabalhado. E é por isso que eu faço terapia. E sabe quando você começa a entender que tem uma coisa errada e que você tem que mudar? Essa é a minha relação com a internet. Quando eu começo a entrar no Instagram e a ver os stories das pessoas e ficar mal pela conquista dos outros, isso, eu tenho certeza que eu não tô bem. Porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz pela conquista de todo mundo. Todo mundo. Eu fico muito feliz. Uma pessoa que eu não conheço, mas eu fico feliz.
porque eu acredito que as pessoas têm. Se elas têm, é porque merece. E... ai, bom ser que vocês não sabem, né, que eu tô chorando ou não. Talvez sabem que eu tô suando o nariz 2 segundos. E quando eu começo a olhar pra conquista dos outros e ficar me comparando e ficar triste, é porque eu sei que tem alguma coisa errada comigo. E aí eu decidi isso, né, que eu vou tentar ficar um dia, pelo menos, fora das redes sociais. Voltar a ler mais, voltar a ter momentos de qualidade com amigos, assim, sabe? Sem celular. Sei que é aquele meme, né, de tipo, vem aqui, amiga, em casa, tô com toda saudade de você. Aí você chega e a sua amiga fica das duas no TikTok. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu quero saber o que tá acontecendo na vida dos outros, sabe? De verdade. Porque a gente tá tão desconectado que a gente pode estar no mesmo lugar que aquela pessoa e a gente não vai saber pelo que ela tá passando. E eu não gosto disso. Essa não sou eu. E é por isso que é bom a gente se conhecer. Mas pra gente se conhecer, a gente precisa dar tempo pra gente se conhecer. Se você passa 24 horas da sua vida acordada, não que você passe 24 horas seguidas, tá? Mas você passa o tempo todo, o tempo que você tá acordado, vendo a vida dos outros, vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, vendo tudo que tá acontecendo e não olhando pra você mesmo. Tipo, pra ter ócio mesmo, sabe? Tipo, literal, olhando pra parede. 5 minutos. Eu sei que parece inconcebível, mas eu tava tomando banho, vendo vídeo, fazendo skincare, ouvindo podcast. Não conseguia almoçar sem estar consumindo 35 milhões de coisas e falando com 15 pessoas. E é isso que tá me desconectando de mim e é isso que tá fazendo com que eu queira me comparar com todo mundo. Porque se eu tivesse só olhando pra onde eu tô sentada aqui num closet. Eu sempre quis um closet. Sempre. E eu tô sentada aqui. E eu tô feliz. Porque é uma conquista minha. Tudo bem que a gente tá devendo? A gente tá devendo. Mas ninguém precisa saber. Não, mas é olhar pro que você tem. E é difícil, é foda essa coisa de gratidão, né? É muito elitista também. Tem que ser grata pelo que você tem. Óbvio, você tá aqui morando em São Paulo, um bairro nobre, chiquérrima, num closet. Agora, se a pessoa tá fodida, ela não tem que ser grata pelo que ela tem. Ela tem que ser grata que ela tem saúde. Tem, mas não é pra pessoa também falar assim, gratidão. A raiva, ela tem que acontecer, o ódio, ele tem que acontecer, sentimentos ruins tem que acontecer. Então, frustração não é um sentimento bom. Não é um sentimento nem justificado pro que eu tô passando agora. Mas eu tô sentindo. Porque é isso que eu tô sentindo. Então eu não vou mentir que eu não tô sentindo isso. Eu não vou vir aqui e vou falar sobre coisas lindas e maravilhosas. Ou, sei lá, gente. Esse podcast é justamente pra isso, sabe? Desabafar e trazer um momento de conversa pra vocês me conhecerem melhor e a gente conseguir se conectar. Eu sinto que eu perdi essa conexão comigo mesma nos últimos 6 anos, que é o que eu trabalho com internet. E eu cansei, gente. Eu cansei de estar o tempo todo preocupada com o que as pessoas vão achar do que eu vou falar no Twitter. Ou eu cansei de me preocupar com o que as pessoas acham de como é a minha vida, de como eu levo a minha vida, se eu tô bonita, se eu tô magra, se eu tô gorda, se eu tô feia, se eu tô estranha, se eu tô pagando mico, se eu tô sendo cringe. Eu tô cagando. E ao mesmo tempo que eu não posso ligar do que todo mundo vai pensar de mim, eu também não posso ligar pra o que as pessoas estão fazendo da vida delas. E se elas estão indo em 15 eventos e tendo um relacionamento, 30 amigos, amiga da mãe, do pai, tem uma família que todo mundo de margarina e a verdade é que não é verdade. É mentira. A vida de ninguém é perfeita. Vocês acham, gente, que a vida daquela blogueira riquíssima, milionária, perfeita? Não é. Ela tem muito privilégio e a vida dela é muito mais fácil do que quem pega um busão às 5 da manhã. É óbvio. Mas aquela vidinha perfeitinha
com o bebezinho perfeitinho, o maridinho perfeitinho, as coisas tudo bonitinho no lugar. Não existe. Ela tá surtando, ele tá surtando, ele tá traindo ela tá traindo ele, a criança não cala a boca, grita, 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 tá doente. A menina não suporta o sogro e tem que morar na mesma casa. Sabe, tem umas coisas assim que a gente não sabe. E trabalhando com a internet eu aprendi muito isso, a pensar no bastidores. Então eu queria estar muito em um lugar. E aí eu fui nesse lugar. E aí tudo que eu não queria era estar naquele lugar. Porque é uma perspectiva diferente. As pessoas veem a vida dos outros pela sua perspectiva. Então você tá em casa vendo uma série, comendo uma panela de brigadeiro, e você vê uma pessoa que tá no Golden Globes. Aí você fala, caraca, eu queria estar no Golden Globes, véi. Eu queria estar no Oscar, eu queria estar no show da Anitta, eu queria estar na Farofa da GK, eu queria estar no Big Brother, eu queria estar na casa da fulana. Queria mesmo? Você sabe se você queria mesmo? Você tá lá? Você já esteve lá? Você tá na cabeça e no corpo de quem tá lá? Às vezes a pessoa que tá lá tá querendo se matar. E aí mês que vem, ela mete um tiro na cabeça. E aí as pessoas ficam, ai, como assim? Tinha tudo. Porque a gente aprendeu a ver com a nossa perspectiva e o que a gente quer. Ou o que a gente acha que a gente quer. Ou o que a gente acha que a gente precisa. E a única coisa que eu queria estar fazendo agora era estar aqui com vocês. E isso pra mim é muito importante. Porque é óbvio que eu tinha desejos de estar em outro lugar. Mas eu não tô. E ficar pensando, e ficar nessa punheta mental horrível de... Caraca, e se eu tivesse na festa da fulana e ninguém me chamou? Mesmo que eu esteja com dor, querendo dormir, sono, dor de barriga e um terçol. E a mínima vontade de me arrumar. E nem tô, sei lá, cabeça pra botar um salto. Mesmo assim, você queria ter sido chamada, você queria ter a oportunidade de estar lá. Por quê? Porque a gente quer tudo. O tempo todo. O tempo inteiro. Ai, gente, eu tô cansada. Tô cansada. A única coisa que eu queria é estar aqui, sabe? Tomar meu banho. E agora eu vou ter date também. Então vou beijar na boca. É isso, eu queria estar aqui com você. E eu espero que você tenha gostado de passar esses minutos conversando comigo. A conclusão é que não existe conclusão. A conclusão é tenta viver o momento, mas também sente raiva, sente frustração, fica puto que a blogueira tem tudo e você tem que estar às 7 da manhã no busão. Fica puto sim, pode ficar puto. Tem que ficar puto mesmo. Acho que raiva é uma coisa necessária. Só que aí também não dá pra jogar na pessoa. Entendeu? Dá pra jogar na sociedade, em estudar pra mudar o mundo e pra militância, vai pra fazer alguma coisa, consciência. Mas não adianta também você pegar o seu celular e ir lá no Twitter e falar assim, fulana é uma blá, 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 que faz isso, não tem talento, eu faria muito melhor e bibibi. Você sabe que você faria? Poxa, então faz. Tipo assim, se tirar toda a questão, sabe? Toda a questão social, que é impossível de tirar. Mas se você pegar eu e uma outra blogueira que tá no lugar onde eu quero estar. Se eu vir e falo, eu podia estar fazendo muito melhor. Então, por que não faz? Então, por que você não tá lá? Então, por que você, ao invés de olhar pro outro com inveja, você não fala, caraca, que foda essa pessoa tá lá. Como que eu posso fazer pra estar num lugar parecido ou que faça sentido? Às vezes, você pode falar com essa pessoa. Às vezes, você pode mudar de profissão. Então, tem muita gente que queria estar trabalhando com internet. E eu queria estar trabalhando com internet antes de trabalhar com internet. Só que dar a cara a tapa é difícil. É mais difícil do que parece. Então, acho que é importante a gente falar.
É mais difícil que parece, mas, gente, pelo amor de Deus, é muito. Eu prefiro muito mais a minha vida agora do que a minha vida quando eu acordava 5 da manhã pra ir pra faculdade, porque eu trabalhava na faculdade, aí eu começava a faculdade, aí eu não tinha, assim, eu morava a 1h40 de transporte público da minha faculdade, porque a minha faculdade era em bairro rico, que se eu quiser chegar lá, agora eu chego rápido. Mas eu morava lá pra Zona Sul, extrema Zona Sul de São Paulo. E aí, pra eu chegar lá, eu demorava 1h40. Então, quando eu ia, eu tinha aula só à noite. E eu não podia voltar pra minha casa e voltar. Porque não ia fazer sentido. 1, porque eu ia gastar mais dinheiro. 2, porque a gatinha ia, né, perder mais 4 horas. Então, eu passava o dia inteiro e a minha aula terminava às 11h40, às vezes. E aí eu pegava um ônibus e três linhas de metrô. E aí, gata, é óbvio que a minha vida é melhor hoje. É óbvio que eu tô mais feliz hoje. Mas, eu tô mais feliz. Tô mais feliz. E é muito mais fácil. Mas a minha cabeça tá bem cagadinha. Bem cagadinha. Eu acho que eu tinha mais autoestima antes. Por mais que eu tava completamente cagada, eu acho que eu me sentia um pouco mais tranquila comigo mesma. Eu me conhecia mais. Mas agora eu tô voltando pra mim aos poucos. E eu acho que eu nunca fui tão sincera na internet como eu tô sendo agora. E isso dá medo. Mas eu tô cagando pra isso. Foda-se. O que importa é que é isso, gente. Eu tô frustrada, tô cansada, agora eu vou dar. Tá bom, meu amor? Um beijo, até o próximo áudio. Tchau!